Amado, o que nós olhamos aqui? Olhamos um filho que pede o pai. A gente já sabe o contexto, sabe que ele não teria esse direito de pedir, mas ele pede o pai, a parte da herança, e ele vai embora. Nesse momento o pai poderia dizer o seguinte: eu não vou dar, porque não está na hora de repartir herança, não morri ainda. Eu não vou dar porque você está sendo irresponsável. Eu não vou dar porque você está querendo se desviar. Eu não vou dar porque você está querendo esbanjar de qualquer jeito. O pai poderia falar um monte de coisa. Mas imediatamente o verso 12 diz que o pai dá livremente. O pai não questiona, só entrega. E aqui eu aprendo o primeiro ponto desse ambiente que é necessário construir para que tenhamos um coração contagiante. Para que estejamos, nós precisamos ter um ambiente de amor e liberdade. Eu fui criado num ambiente evangélico onde havia muitas restrições. Não pode isso, não pode aquilo. Viver o evangelho era muito mais uma lista de não pode. E aí eu me lembro, e até comentei, eu acho que foi na célula, não sei, eu comentei em algum lugar, que antes a gente era tão focado em não poder, que a gente fazia uma lista de não pode até daquilo que a Bíblia permitia. Vou dar exemplo. Quantas irmãs estão de calça hoje? Mas irmãos mais velhos vão saber que para uma mulher usar calça, gente, foi muita luta para colocar na cabeça dos líderes que isso não era pecado, mas fazia parte da lista do não pode. Assistir televisão já fez parte da lista de não pode. Não podia assistir. E tantas coisas, maquiagem, as irmãs estão aí todas lindas, né? Todas emperequetadas, mas uma vez já aconteceu disso não poder. A pergunta é, deixou de ser pecado ou a lista do não pode que estava excessiva? É uma pergunta para se refletir. O que o Pai está nos mostrando aqui, para que você permaneça na igreja, a gente não deve querer criar uma cerca para impedir você de sair. Talvez os irmãos já me ouviram falar assim: se não concorda com a palavra, com o ensino, eu não estou aqui para te segurar. Aí pode parecer maldade da minha parte, ou expulsando, e não é. Mas isso é entender que você tem a liberdade de buscar a Deus aqui conosco, ou em qualquer outra igreja que verdadeiramente é cristocêntrica e bíblica. Eu não estou aqui para prender ninguém, porque a maior prova do amor é a liberdade, não é a prisão. E eu posso provar isso em inúmeros textos da Bíblia Sagrada, mas tem uma história linda que você já sabe. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus plantou 2 árvores. Olha comigo em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O texto diz que o Senhor coloca a árvore lá e chega para Adão. Eu disse ontem no encontro de casais que a ordem foi dada a Adão, não é isso? Então Deus falou ao homem, a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim, você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Quando você olha para esse versículo, você poderia falar assim: uau, Deus aí está proibindo, Deus está criando uma cerca. Mas não, querido, a cerca mesmo Ele criou no capítulo seguinte, lá no capítulo 3, versículo 23 e no versículo 24, que é quando Adão peca, Adão errou, pisou lá no Giló, e depois que Deus puniu os dois, Deus os expulsou do jardim, Deus os mandou embora do jardim. E além de mandá-los embora do jardim, colocou lá no versículo 24, os querubins lá, colocou lá anjos, com a espada flamejante, para impedi-los de voltar. Eles não poderiam voltar mais para o jardim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, seja sincero. Se Deus mandou um querubim, 2 querubins, para guardar o jardim do Éden, a porta lá com a espada, vem aqui, se você entrar, você morre. Se tentar vir, vai morrer. Por que Deus, por que Ele não pegou esses querubins e mandou antes lá para guardar a árvore do fruto do conhecimento? Já que depois Ele construiu uma cerca, por que Ele não construiu a cerca antes do pecado?
que a cerca aqui é uma metáfora para representar os dois querubins que estavam protegendo o jardim. Não protegeu o jardim? Porque Deus não protegeu a árvore antes. Assim evitaria Eva, de abiúda, encostar lá. Por que Deus fez isso? É porque no reino de Deus existe um ambiente chamado liberdade. Sabe, os maiores ditadores do mundo, ele nos aprisiona com a justificativa dizendo que está fazendo o melhor para nós. Um exemplo básico na pandemia, onde muita gente foi proibido de fazer as coisas básicas, dizendo que era o melhor para nós, e a gente sabe que não era bem por aí. Existiam outras intenções, e assim, o mundo todo. Lá na China, é proibido ter acesso livre à internet. Países comunistas é proibido ter acesso à Bíblia Sagrada. Por quê? É o melhor para vocês, que nós decidimos que é o melhor. Não, Deus não impôs em momento algum o que Ele achava melhor. Ele simplesmente, querido, orientou. Se você trilhar por esse caminho, a consequência é morte, mas eu não vou te impedir de ir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas você vai ter a liberdade de entender se quer andar por esse caminho ou se você não quer. É importante a gente entender esse princípio. O que o pai está nos ensinando é: filho, tudo bem, é isso que você quer, não foi isso que eu te ensinei, mas você quer ir por esse caminho. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres ficam nessa expectativa? Porque quanto mais você proíbe as coisas, mais vontade de fazer dá. Por isso que é muito melhor, é muito mais fácil educar e ensinar do que propriamente só restringir. Eu não estou dizendo que não deve ter regras, eu não estou dizendo que não deve ter princípios e acordos, mas eu estou dizendo que num ambiente em que há um coração contagiante, é um ambiente onde há liberdade e há amor. Você acha que o pai não ficou com o coração sangrando em ver seu filho indo para uma situação que ele tinha certeza que ia ser problema? Irmão, quantos jovens, quantos homens e mulheres a gente aconselha, fala, e aí você percebe que a pessoa vai lá e faz o oposto, e você só fica aqui: meu Deus, vai dar errado, Jesus, a gente fica com o coração na mão. Aí pá, deu errado. Aí quando a pessoa vem, sabe qual é a vontade de falar o quê? Bem que te falei. Mas isso não é amor. O pai não fala bem que eu te falei para o filho. O pai apenas recebe. Porque tem pessoas que precisam passar por suas próprias experiências, infelizmente. Se ela não passar, ela não vai aprender. Então, para a gente ter um coração contagiante, em primeiro ponto, nós precisamos construir nessa igreja um ambiente de liberdade e um ambiente de amor. A liberdade de você entender o Evangelho e de querer viver o que o Senhor tem para essa igreja, sem que eu imponha isso a você.